de Jesus, no Mateus 27, 46, porque é singular e é Deus falando com Deus, não poderia ser de outra forma. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, aí eu já não sei se eu falei na aula passada, se eu falei vocês falam, não, já falou, aí eu parto para outro ponto, tá? Mas é onde aparece a palavra também no plural, 6 e 4 de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Achando alguém, leia, por favor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso, é isso mesmo, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deixa eu procurar outra referência aqui, eu já explico essa daí. Porque outra aqui está em Gênesis também. Ah, tá. Então, irmãos, aí o termo é bem interessante, porque aparece na língua hebraica como o único, Senhor único, a palavra único é Errad. Acho que eu já expliquei em outra ocasião para vocês, que são bons de memória. Se eu expliquei, vocês vão lembrar. Errad, que é traduzido por único, né? Na língua hebraica. Mas também tem outra palavra na língua hebraica que é Yahid, que é traduzido também por único. Então qualquer língua, o português, o italiano, o francês, o espanhol, pegando o termo Errad ou Yahid, sempre vai ser traduzido por único. Nas línguas não tem outra ideia. É único, é um. É isso. Pode ser em qualquer língua. Agora no hebraico não. Tem único, uma palavra, e outra palavra que também é traduzida por único. Só que na língua hebraica é diferente. Errad fala unidade composta. Então isso aparece em Deuteronômio 6 e 4, Errad. Ouve, pois, Israel, teu Deus é o Errad, Senhor. É o único Senhor. Só que único, unidade composta. Que é a mesma palavra, o mesmo termo que aparece lá em Gênesis, quando diz assim, deixará o varão, seu pai e sua mãe, serão ambos uma só carne. Ali é Errad, uma só que composto, macho e fêmea, só que é um só, né? E aí a gente pega aqui também Gênesis capítulo 22, verso 2, Gênesis 22 e 2, veja bem que no português é a mesma coisa. Lá em Deuteronômio é o único Senhor, e aqui no Gênesis 22 e 2, ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então aqui é único, lá em Deuteronômio 6 e 4 também é único, né? Único Senhor, único filho. Só que esse único aqui na língua original é Yahid, que é único, é um só, é o menino lá, é o moço, 25 anos parece, é o Galalau, né? Único Yahid. Quando vai falar a respeito de Deus, a palavra usada é Errad, que é o único de uma unidade composta, que é o cacho de uva, lembra que eu já dei exemplo? Não, né? Então não dei não. Então se a gente fosse lá em Israel, numa quitanda, e falasse assim, me vê um cacho de uva, eu teria que falar a palavra Errad, cacho de uva, Errad, um cacho de uva. Então, para o cacho de uva, a palavra deveria ser usada como Errad. Se lá na mesma quitanda eu comprei o cacho lá, o Errad de uva, o cacho de uva, né? O único cacho de uva, é a palavra Errad. Se eu peço um copo d'água, eu tenho que usar a palavra Yahid, porque isso aqui é uma peça só, é único. O cacho de uva é o que? É o talo e várias uvas. Isso aqui é um cacho. As uvas não é um cacho, o talo não é um cacho. Um cacho é o talo mais as uvas, entenderam? Uma unidade, mas que é composta de várias partes, ou de mais de uma parte. Agora, copo, uma peça, é único, não tem outra coisa aqui, é um copo. Perceberam como a língua hebraica vai usar essas duas palavras para se referir a Deus nessa pluralidade, mas é um? É integral, é inteiro, é íntegro, não pode ser dividido, como o ser humano não pode ser dividido, amados. Se o ser humano for dividido, ele deixa de ser ser humano, né? Às vezes a gente vai estudar, nós já estudamos, acho que vocês já estudaram, o homem tem duas partes ou três partes, tricotomia, dicotomia, lembra desses termos? Lembra? Não sei se as irmãs estudaram, mas vocês já, né? Lembra
O homem é corpo, alma e espírito. Não, uns entendem que é só corpo e alma, corpo e espírito. Então o homem tem 3 partes. Não, o homem não tem 3 partes. O ser humano, ele é tudo isso. Porque a gente fala assim que no céu a gente vai ter então o quê? Tudo que a gente tem aqui, inclusive corpo também, senão a gente deixa de ser humano. Deixa eu falar isso, né? De ser humano. Deixa de ser, porque se a gente for um espírito sem corpo, a gente vai ser um fantasma. E um corpo sem espírito é um defunto. A gente não vai ser nem fantasma nem defunto. Continuaremos sendo seres humanos, com um corpo perfeito, que não vai morrer, mas com um corpo, e com um entendimento, e com uma mente. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, que nós teremos um corpo espiritual, inclusive a semelhança de Jesus. Percebe, amado? Então, como o homem não pode ser dividido, senão ele deixa de ser humano, também, não, mas quando morre, velho? Então, morreu, mas esse ser humano que está em estado de degradação, né, foi degradado porque o seu corpo se desfez, ele vai ser restaurado com um corpo glorioso. 1 Coríntios 15, um corpo glorioso a gente vai ter. Aí sim, seremos seres humanos de verdade, né? É que é um estado de resgate, de redenção do corpo. A Bíblia fala de remissão dos pecados, redenção é do corpo. Olha que coisa interessante, Deus resgatará o ser humano, em tudo que o ser humano é, não é só o espírito, e esse corpo não vale nada? Vale, é por isso que é chamado de templo do Espírito Santo, é por isso que a gente não pode se juntar com uma meretriz, é por isso que a gente não pode destruir esse corpo, é por isso que esse corpo, ele deve ser bem tratado, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício. Percebe, amado? Que tudo isso a Bíblia dá importância, a gente que não dá, né? Que a gente acha que não, isso aqui, esse numa beturé aqui não serve para nada, não. Então, assim, top aí de coisa ruim, toma Coca-Cola mesmo, né? Come lanche à vontade, não faz exercício, dorme pouco. Nós estamos pecando fazendo isso. Fazendo em demasia também é pecado. Tudo que é no extremo é pecado, né? Tudo, mas o equilíbrio vai bem. Tudo bem, queridos? Então, esse Deuteronômio, inclusive, é algo muito interessante. 6:4, os judeus, né? Eles traduzem assim: Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Adonai é nosso Deus, que Adonai é Senhor, né? Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Na nossa tradução não é outra coisa, o Senhor, teu Deus é o único Senhor. O único Senhor, e os judeus dizem Adonai é um, o Senhor é um. Interessante, né? Agora veja bem que complicação para os judeus no Novo Testamento aceitar Jesus como Deus, porque eles, toda a história deles, sempre ouviu falar que havia o Pai de fato e havia o Espírito do Pai. Não tinha problema, eles acreditavam no Espírito de Deus, né? Agora vem Jesus dizendo assim: eu sou Deus também. Não é uma confusão na cabeça deles? A gente critica, né? Critica apedrejar Jesus, perseguir Jesus e aquilo tudo, mas pensa aí, não é justificando, mas pensa aí a cabeça desse povo. Teologicamente sempre acreditaram que havia de fato o Pai, era o Pai e tinha o Espírito do Pai. Agora vem um ser humano, inclusive, dizendo: eu também sou Deus. Vocês não conheciam, mas eu estava lá também na criação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, quando ele disse assim, eu sou filho de Deus, irmãos, era a mesma coisa na mente deles, quando eles ouviram isso, os judeus, era a mesma coisa. Quando Jesus disse assim, eu sou filho de Deus, para eles era a mesma coisa de falar, eu sou Deus. Jesus estava afirmando. Capítulo 8, inclusive, de João, irmãos, é o evangelho que fala da divindade de Cristo. Por isso que é um evangelho diferente dos outros 3, né? Que a gente chama de sinóticos, né? Então, o capítulo 8 aqui, ó, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, mas já vou dar uma adiantada aqui. Capítulo 8, né? Verso de número 58. 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ler desde para fazer mais sentido, vamos ler desde do 56, amados. Verso 56, capítulo 8 de João, verso 56, 57 e 58. Olha os 56.
Abraão, vosso pai, o Jesus falando com os fariseus lá, né? Exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Abraão viu o dia de Jesus, e alegrou. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem nem 50 anos, rapaz, e tu viste Abraão? Oxi, tu não tem nem 50 anos? Abraão está não sei quantos mil anos lá para trás, tu está falando que tu viu Abraão? Aí ele responde, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha a expressão, irmãos. Eu sou. O que Deus, o Pai, disse para Moisés, lá na sarça ardente, lá em Êxodo, capítulo de número 3, quando ele perguntou assim, Senhor, me fala o teu nome, que eu preciso falar para o faraó lá, quem foi que me enviou? Que Deus que me enviou. Ele disse, Moisés, diz a faraó que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Essa expressão é o autoexistente. Olha só, irmão. E aí Jesus está falando aqui, eu sou o autoexistente. Eu sou o que sou. Olha, irmão. Não é? É por isso que eles falam, não, doidou, vamos pegar pedra, dá logo umas pedradas, porque ele está blasfemando. Está blasfemando, está se fazendo igual a Deus, eles falaram, né? Você está se fazendo igual a Deus? Você está dizendo que é filho de Deus? Quem pode ser filho de Deus? Deus. O que Deus pode gerar? Deus. Ou seja, a mesma natureza, né? Nesse sentido, é poético isso aqui também, não é literal, tá? Mesmo porque Jesus é o Filho de Deus gerado, não criado, né? Ele é gerado, mas não é criado. Jesus, quando nasce gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, era um ser que já existia desde sempre. Ele não foi criado, ele foi gerado. É por isso que a Bíblia diz que ele é o unigênito, o único gerado, filho de Deus. Deus não tem outro filho que ele gerou, ele tem filho que ele criou. É diferente, que são os anjos e os homens, que são criaturas. Jesus não é criatura, ele é criador. Ele é o unigênito, único gerado, mas não criado. Ele subsiste desde sempre. A gente vai ver, né, na aula que vem a respeito, nós vamos falar sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, essa trindade. E aí a gente vai pegar todos esses textos aí, mas só para a gente ir entendendo já aqui, né? Então Jesus disse, eu sou Deus, eu sou Deus, sou o Filho de Deus. O Pedro chegou a essa conclusão pelo Espírito de Deus revelado a ele, que revelou a ele. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala, tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és ungido, capacitado pelo Espírito, e tu és o próprio Deus entre nós. Tu és o Filho, né? Então o que eu posso gerar? Segundo a minha natureza. Filho de peixe? Peixinho. Não pode ser rã, não pode ser jacaré. Não é, irmão? O que o peixe pode gerar? Uma tartaruga? Não. O peixe, o ditado diz isso, né? Filho de peixe, peixinho é, quer dizer, é a mesma natureza. Porque o peixe só pode gerar outro peixe. Não faz sentido, não tem como fazer outra coisa. Então, quando diz assim, filho de Deus, quer dizer, a mesma natureza de Deus. Essa é a expressão que os judeus entenderam, está blasfemando, está doido, está endemoniado, está se fazendo igual a Deus. E ele disse, eu sou mesmo Deus. Eu e o Pai somos um. A gente vai ver isso na aula que vem. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Eu já estou 1 hora aqui falando. Não? Tranquilo? Mesmo? Então a gente dá uma pausazinha por aqui. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre uma pessoa da Trindade, que é o Filho, na aula que vem. Pode ser?